Coríntios capítulo 5, hoje nós vamos dar andamento na segunda parte da mensagem que nós trouxemos na última semana, certo? Deus abençoe você também que está em casa, que vai estar nos acompanhando. Com toda certeza você será ricamente abençoado pelo Senhor. Você que está aí no sítio, na chácara, nas fazendas, você que está tão longe, mas pode ter certeza que esta mensagem também está chegando até você, e eu creio que você será ricamente abençoado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 8 ao versículo 13, palavra do Senhor. As Escrituras está escrito, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 8. Lembrando que daqui a pouquinho nós vamos estar também ao vivo com vocês, orando a Deus, todo dia, das 6h30 às 7 da manhã e das 22h30 às 23 horas. Nós estamos num propósito de oração de segunda a sexta-feira. E eu tenho a certeza que você também será alcançado e abençoado por Deus. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 8 da palavra. Está escrito: pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Já por carta, vos tenho escrito que não vos, olha o que Paulo está dizendo, vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo. Paulo aqui está dizendo que não é com as pessoas lá do mundo, não. Ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas, porém, entretanto, agora está escrevendo, agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal nem ainda comais. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro? Duas perguntas. Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Na semana passada a gente falou da atitude errada da igreja em relação ao pecado. Qual é a atitude? A atitude errada dessa igreja. E hoje nós vamos falar que como a igreja então deve administrar a disciplina. Qual é o comportamento da igreja? O que a igreja deve fazer? O que a igreja deve tomar diante de uma situação como essa? Então Paulo, ele fala sobre a doutrina da disciplina. A importância de ter a disciplina na casa do Senhor, além de fomentar divisões, a arrogância também dos coríntios havia gerado vários problemas morais e éticos, segundo o relatório lá da casa de Cloé. Então Paulo está dizendo, Paulo está falando, ele trata aqui das questões, um caso de incesto que aconteceu dentro da igreja. Ele fala também no capítulo 6, a gente vai entrar na próxima semana, no capítulo 6 do versículo 1 ao versículo 11, ele vai falar dos processos judiciais que acontecia entre os cristãos, e ele também vai dizer do versículo 12 ao versículo 20 do capítulo 6, a imoralidade sexual. Então Paulo está tratando sobre os pecados da igreja de Corinto. Paulo está trazendo, está demonstrando, está mostrando para a igreja as situações que têm acontecido no meio daquele povo e que necessita da disciplina. Então a disciplina é um ato imperativo, ou seja, é uma ordem de Deus, ela é uma ordem do Senhor. A disciplina é um ato imperativo e não uma opção que nós podemos colocar.
Não é algo opcional. A disciplina é uma ordem de Deus, conforme está escrito lá no versículo 2, no capítulo 5, que Paulo está dizendo: estáis inchados e nem ao menos vos entristeceste, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. A disciplina que deveria acontecer, a ordem que Deus está colocando através do veterano apóstolo Paulo. Então, tirado do meio, Paulo é ainda mais enfático lá no versículo 13. A Bíblia vai respondendo por ela. Ele diz: mas Deus julga os que estão de fora. Os que estão lá fora não nos interessa julgar eles. Aqueles que estão fazendo coisas lá fora, não nos interessa a tomar nenhuma atitude. O veterano está dizendo, mas ele fala: tirai então, pois, dentre vós a esse iníquo. Ou seja, se tem o pecado dentro da casa do Senhor, tem que haver disciplina. Tem que colocar a disciplina nesta pessoa. Então, tirando ali, Paulo ele é enfático, e esse caso é um caso de excomunhão, de tirar da comunhão da igreja e de não fazer concessão, ou seja, não ter a permissão. É necessário, Paulo está dizendo. Paulo está orientando, e quando você coloca alguém de disciplina, a confusão às vezes que você encontra na igreja. A confusão, por quê? Porque quando você coloca disciplina em alguém na congregação, não significa que você tem que usar o púlpito para falar para todos. Não é necessário. Tudo bem que depende da igreja eclesiástica. Ou seja, existem igrejas até hoje que a igreja que coloca uma pessoa em disciplina, não é só o pastor. Só que a nossa cultura que nós vivemos, meu Deus do céu, se observar, se todo mundo for colocar uma pessoa de prova, é capaz que ele mata. Por quê? Porque eu preciso ter o entendimento, o discernimento de como colocar uma pessoa de uma certa forma em disciplina. Eu não posso colocar segundo a minha vontade. Paulo está orientando sobre isso. Eu não posso colocar conforme o meu querer. E a Bíblia diz, lá em Mateus capítulo 18, versículo 17, ela fala que vemos os passos da disciplina na igreja, o confronto pessoal, o confronto por intermédio e duas testemunhos, e o confronto coletivo por toda a igreja. Por isso que existem essas igrejas eclesiásticas, onde todas as pessoas tomam algo para dar a disciplina em alguém. Só que a gente precisa ter esse cuidado. Já imaginou as pessoas leigas para tomar disciplina em alguém? Muitas pessoas não têm capacidade para isso. Por isso que vem o quê? Uma diretoria ou um pastor para colocar. Depende da congregação, depende da igreja. Porém, se o faltoso não se arrepender, está lá em Mateus 18, se o faltoso não se arrepender, vê de ser tirado da comunhão da igreja. E esse processo da disciplina, então, ela é bíblica. Isso é bíblico. Paulo fala aqui e Jesus fala lá em Mateus 18, a necessidade de dar a disciplina para uma pessoa. Então a disciplina é um ato coletivo. Observe comigo no versículo 3 o que Paulo está dizendo. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei como se estivesse presente que o que tal ato praticou. Então Paulo, ele sabia, e no versículo 5 ele está dizendo, então, que seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Pastor, me explique isso aqui, daqui a pouco eu te explico, que tem muitas pessoas que não conseguem entender esse versículo, ele não consegue ter a interpretação, isso aqui, a exegese disso, tem trazido muitas pessoas dúvidas em relação a este versículo que eu acabei de citar. Então a disciplina, ela não pode ser apenas um ato da liderança, diz aqui o apóstolo Paulo, mas de toda a comunidade, é que nem eu falei, depende da congregação eclesiástica, pois para disciplinar se deve disciplinar com amor. Eu não posso disciplinar uma pessoa do jeito que eu quero. Vocês não sabem a responsabilidade que tem para disciplinar.
Vocês não imaginam a responsabilidade de uma pessoa disciplinar alguém. Eu confesso para vocês que quando eu preciso disciplinar alguém, eu mando chamar, eu até falo, vem o segundo, o terceiro, faça vocês que eu não quero fazer. Dá vontade de fugir, dá vontade de desaparecer. Por quê? Porque eu mesmo não gosto. Eu mesmo não gosto de tomar atitudes. Por quê? Porque eu entendo, eu compreendo como que é isso. E eu preciso me colocar no lugar da pessoa. Eu preciso ter o entendimento. E quando você então for fazer a disciplina, porque Paulo está dizendo que tem que fazer a disciplina, eu preciso ter o maior cuidado com esta pessoa. Eu preciso ter o cuidado com esta vida. Então, se não ocorrer a disciplina no meio da igreja, então gera ainda mais doença do que cura no meio do povo. Por isso que é importante a disciplina na igreja. Então a disciplina, ela precisa ser feita em nome de Jesus e no poder de Jesus. Olha o que Paulo está dizendo no versículo 4. Observe para você ver, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não posso colocar uma disciplina em alguém o meu querer, conforme a minha vontade. Tudo que eu realizo na obra do Senhor é no nome de Cristo. Precisa ser no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então agora, imagine se Paulo desse uma ordem para disciplinar esse membro faltoso e a igreja pudesse dizer assim que não deveria ser disciplinado. Imagine Paulo disciplinando e aquela igreja falando, não Paulo, você não pode fazer isso, de maneira nenhuma. Então imagine se os membros da igreja começassem a dizer que Paulo estava errado e que não poderia apoiá-lo nesse propósito, o que aconteceria nessa igreja? Às vezes você disciplina alguém, tem uns grupinhos, sabe os grupinhos? Conhece grupinhos? Ainda bem que aqui no Rio Grande do Sul não tem, é bem longe. Mas sabe quando você disciplina alguém? Aí começa a fermentação. Está sabendo? Meu Deus. Você ficou sabendo? Meu Deus. Sabe aquele irmão? O pastor colocou de prova. Vamos orar para Deus matar o pastor. Vamos orar para Deus tacar uma pedra na cabeça do pastor. Porque não é possível. O irmão é uma benção, o irmão é fogo puro, o irmão chega no púlpito, passa as revelações profundas para nós, aquele irmão prega, meu Deus do céu. Aí começa os grupinhos, nem sabe a causa, nem sabe o que está acontecendo. Aí começa ainda, e às vezes o pastor que está tentando fazer de tudo para não, de uma certa forma, não fermentar toda a igreja, ele sai ainda, meu Deus do céu, como, né? Já imaginou a palavra, né? A dificuldade que a gente tem para dar a disciplina. Imagine essa igreja de Corinto. Imagine essa igreja de Corinto olhando para o apóstolo Paulo. Você está pensando que você é o quê, rapaz? Você nem está aqui presente. Você nem está aqui conosco e está criticando nós, por quê? Então, certamente, o que aconteceria nessa igreja, certamente, o crente faltoso, ele não se humilharia e toda a igreja seria contaminada pelo fermento e o seu pecado. Toda a igreja. Por quê? Porque eles estão sendo contra o veterano. Eles estão sendo contra o apóstolo Paulo. Então a disciplina é um ato restritivo e preventivo. É necessário, é preciso colocar. Se nós observar no versículo 9, olha o que Paulo está dizendo. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Paulo está dizendo. Paulo está colocando, olha o versículo também, 10 e o versículo 11, ele diz, isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Então Paulo está dizendo, não tem nada a ver com o que estão lá fora.
Eu estou questionando o problema que está dentro da igreja. A igreja não pode olhar para o mundo. Ah, mas o mundo, olha lá, meu Deus, coisa feia. A igreja não precisa olhar o que está acontecendo lá fora. A igreja precisa resolver o que está acontecendo aqui dentro. Então aqui no versículo 10, eu já li no versículo 11, ele chega a dizer, mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que dizendo-se irmão. A Bíblia está dizendo, não se associeis com esse. Olha, cai fora desse. Não fique perto desses. Então Paulo está dizendo aqui, Paulo está dizendo se irmão for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Cai fora. Sai de perto. Está te chamando de irmão, mas na verdade, olha, suma. Não viva no meio deles. Não fica presente no meio desse povo. Então preste atenção em um ponto aqui importante. A igreja de Corinto, ela estava dividida, quando na verdade deveria estar unida. Na hora que para ela estar unida, ela estava dividida. Por quê? Porque eles estavam aceitando o pecado na igreja. Lá atrás, se nós observar, existiam os grupinhos de Paulo, os grupinhos de Apolo, os grupinhos de Cefas, ou seja, naquele momento eles não eram para estar em grupinhos, mas eles estavam. Agora que não era para estar em grupinhos por conta do pecado, eles aceitavam. Olha como que o veterano nos ensina. Olha como o apóstolo Paulo nos orienta na palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No entanto, agora a igreja então estava unida na concordância com o pecado. Estava unida, aceitava. A pessoa estava lá com incesto, e eles estavam lá, não estavam nem se preocupando. Se nós observar, olha lá no versículo 2, estáis inchados e nem ao menos vos entristecestes. Ou seja, se achava que estava certo. Eram orgulhosos, eram pessoas que achavam que tinha a verdade. Eram as pessoas que achavam que estava tudo correto, então ela estava unida quando não podia estar unida. A igreja não pode estar unida no pecado. O mundanismo dividiu quando deveria unir, e uniu quando deveria dividir. O mundanismo, irmãos, o pecado dentro da igreja, e o veterano está dizendo, Paulo, ele já havia orientado os crentes de Corinto a não se associarem com os impuros. Não se associe com eles. Obviamente ele não se referiu aos impuros deste mundo, porque nesse caso eles teriam de sair desse mundo. Para onde a gente vai? Vai para Júpiter? Para onde a gente vai se sair desse mundo? Não tem como sair desse mundo. Nós não podemos. Então o que Paulo disse é que eles não podiam se associar com membros da igreja que estavam vivendo de maneira desregrada, ou seja, sem ordem, sem disciplina. Olha o versículo 11, o que o veterano está dizendo. Olha o que ele está dizendo. Não se associe, cai fora. Ei, recebeu o recadinho, está sabendo isso? Cai fora. Ah, mas eu estou sabendo que olha, cai fora. Cai fora. As pessoas, hoje, a internet, eu vou falar um pouquinho da internet, porque, meu Deus do céu, a internet, Jesus, as pessoas acabam escandalizando, eles compartilham tudo o que passa, e às vezes está falando de algo contra um irmão, contra alguma pessoa, e eles estão lá, divulgando. Olha aí. Cai fora. Paulo está dizendo, não se associe com esse tipo. Seja maldizente, está falando, irmão, está fofocando, cai fora. Ah, mas é só um pouquinho, pastor, é só um pouquinho, não tem problema. Um pouquinho de fermento, Paulo está dizendo.
Só um pouquinho desse... Cai fora. Não vale a pena. Você vai ficar trazendo coisa, vai querer levar coisa, e Paulo está orientando: cai fora desses que falam que são irmãos, que estão na presença do Senhor, que estão na igreja. Paulo fala que há um momento em que a igreja precisa exercer um ato preventivo de disciplina, ou seja, não se associar, não se misturar, não se tornar parceiro com gente que está dentro da igreja, mas está vivendo uma vida totalmente desregrada e desacordo com as escrituras sagradas. Cai fora, irmãos, cai fora. De vez em quando, vou dar um exemplo para vocês aqui. As minhas redes sociais, por exemplo, Facebook, quando eu vejo que uma pessoa foi lá e postou algo que não me agrada, sabe o que eu faço? Eu vou lá, eu não tiro de ser amigo, mas eu vou lá, deixa de seguir. Não vejo mais nada daquela pessoa. Para mim não aparece mais nada. Eu não olho o status de ninguém. Por quê? Porque eu não gosto. Tem coisas às vezes que você vê que é uma nojeira. Cai fora. Não se associe com esse tipo de... Ficou sabendo? Ficou sabendo o quê, irmão? Não está sabendo? Está sabendo o quê? Eu estou sabendo. Me contaram. Quem contou? O irmão lá contou. E se deixar a conversa aqui, quando chegar aqui, meu Jesus... Jesus chegou de ponta cabeça. O irmão morreu. De novo eu vou trazer essa cena, né? Morreu o irmão. Falei, Jesus, eu chorei pelo irmão. Oh, meu Deus, olha eu chorando. Senhor. E o irmão, pai? Passou uns tempos, o irmão apareceu na igreja. Falei, aquelas lágrimas foi para quê então, Senhor? Não precisava chorar. O irmão está vivo. Contaram para mim que o irmão morreu. Acreditei, achando que a pessoa... Meu Deus, cai fora desse povo. Fica distante dessa gente, fica longe desse povo. A separação aqui não significa ser antissocial. Paulo está dizendo no versículo 9 e versículo 10, podemos ter amigos fora da igreja, precisamos influenciá-los e ganhá-los para Cristo. E Jesus, ele chocou os fariseus e escribas, porque entrava na casa de publicanos e pecadores e comia ainda com eles. O próprio Jesus. Eu quero dizer para vocês, irmãos, está sendo gravado aqui. Eu tenho amigos que são homossexuais. Amigos. E às vezes eles pedem: ô pastor Fernando, tudo bem? Me dá um abraço aqui. Eu dou um abraço assim no irmão. Dou um abraço no irmão, não tem problema nenhum. Por quê? São pessoas que estão lá fora. Paulo está dizendo que nós não temos nenhuma obrigação de julgar quem está lá fora. Nós temos que disciplinar quem está aqui dentro. A situação que Paulo está nos orientando é que, e pastor, mas e quem está lá fora? A Bíblia está respondendo no último versículo: deixa com Deus. Não é obrigação minha, não é obrigação sua, isso é com o nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, Paulo, ele é categórico em ordenar os crentes a se afastarem daqueles que estão dentro da igreja e ao mesmo tempo querem uma vida desregrada, uma vida sem ordem, uma vida sem disciplina, uma vida sem regra. E isso é uma disciplina preventiva. A igreja precisa se posicionar contra o pecado. A igreja precisa se posicionar contra o pecado, e se não houver o arrependimento, precisa agir disciplinando esta pessoa. Precisa, é necessário. Se não haver arrependimento, precisa disciplinar. É a orientação de Paulo. É a orientação das Escrituras. A disciplina é um ato de juízo. Olha comigo no versículo 5. Olha Paulo dizendo que seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Olha esse versículo. Olha o que Paulo está dizendo: a disciplina deve ser feita em nome de Jesus, em nome do Senhor. Paulo não está mandando a igreja aplicar a disciplina na carne, não. A disciplina é no nome de Jesus. Um certo dia, aqui em Pelotas, numa terça-feira, eu estava doidinho para colocar uma pessoa de prova, mas estava na carne mesmo. É hoje que eu coloco essa pessoa de prova. Mas eu estava na carne.
Quem, quem nunca ficou? É, estava na... Mas aí a pessoa não apareceu na igreja. Meu Deus. Passou terça, quarta, quinta, sexta. Eu já estava mansinho da vida. Pensa como Deus trabalhou na minha vida. No domingo que eu fui conversar com a pessoa. E nem coloquei diploma. Por quê? Porque aí Deus trabalhou na minha vida. Quando eu coloquei algo para a pessoa falou, não, pastor, não, está tudo certo, eu aqui já me retiro aqui, está tudo certinho, o senhor não precisa fazer nada. Eu falei, então tá bem, já está resolvido. Se fosse na terça-feira, ia para a prova. E Paulo está dizendo que nós não podemos fazer na carne, tem que ser no nome de Jesus. Tem que ser no nome do Senhor. Paulo diz para entregar o faltoso a Satanás para a destruição da sua carne. O que é isso quer dizer, pastor? Esse versículo ele tem sido uma espinha na garganta dos exegetas e dos intérpretes. O que seria então entregar a essa pessoa? Os melhores intérpretes, os historiadores, teólogos, eles entendem que isso significa uma exclusão da comunhão dentro da igreja. Ou seja, eu preciso tirar aquela pessoa. E se eu tirar aquela pessoa de comunhão, essa pessoa vai para fora. Essa pessoa, de uma certa forma, vai para o mundo. A igreja, meus irmãos, é onde predomina o governo de Deus. Então o mundo é o reino de Satanás. Esse mundo aí fora, Satanás, ele é o príncipe desse mundo. Então entregar a Satanás significa tirar essa pessoa da jurisdição, da comunhão e da proteção da igreja. Irmãos, nós somos protegidos. Nós temos uma proteção por conta do reino do céu. Se nós sair do meio da família de Cristo, da igreja, estou falando da igreja de Cristo, se nós sair do meio da igreja de Cristo, nós vamos estar perdidos, nós vamos padecer. Então a palavra do Senhor, as escrituras, nós precisamos estar o quê? Na família de Cristo, nós precisamos estar no corpo. Então a igreja, ela é uma agência. A igreja de Cristo, ela precisa entender que ela precisa ir contra o pecado. Ela precisa pregar contra o pecado. É ela que, no caso, toma a decisão. Por quê? Porque a igreja é uma agência, é algo de Deus. Então, quando nós estamos na igreja, nós somos protegidos. Quando nós estamos na igreja, nós estamos com o Senhor. Então, quando uma pessoa entra em comunhão da igreja, ela entra no reino, ela nasce de novo, ela nasce de cima, ela nasce do Espírito, e a partir daí, ela está debaixo do governo de Cristo e das bênçãos do pacto do nosso Deus. Por quê? Porque a igreja, ela não é dessa terra, somos apenas representante, embaixador nessa terra. Nós não somos desse mundo, nós somos do alto, nós somos de cima, nós somos do Senhor. Então a igreja é uma grande protetora da nossa vida. A igreja, já imaginou o que nós temos nas nossas mãos? Já imaginou o poder que nós temos em nossas mãos? A igreja que é de Cristo, a igreja que é do Senhor. Então Paulo diz que a igreja, ela é protetora, ela protege. Por isso, quando um crente é disciplinado, excluído da igreja, ele volta, influencia daquele que está reinando e governando lá fora. Ou seja, ele volta a cair nas mãos de Satanás. Já imaginou quando cai nas mãos de Satanás? Já imaginou? A Bíblia diz, as pessoas têm um ritual, as pessoas têm algo que Satanás está lá na esquina. Eu vou perguntar para vocês, porque ontem eu perguntei na escola dominical. Satanás está numa boate ou no ciclo de oração? Ciclo de oração. Ele está aqui. Ele está por aqui. Não está na boate. Lá já estão fazendo o que ele quer. Ele está aqui dentro. A Bíblia chega a dizer em Zacarias que o anjo do Senhor alertou o profeta porque o diabo estava do seu lado, em cima da tribuna. Tudo bem aí? Ele está aqui. Ele não está lá fora. Ele está aqui, do meu ladinho.
Se você soubesse, quando você pega nesse microfone para pregar, para cantar, e aí ele só fica olhando, eu quero ver mesmo se é verdade. Daqui a pouco eu cato você lá fora. Vamos ver se eu consigo. Se você soubesse a força que tem esse microfone nas suas mãos, e ele está do seu lado ali, ó. Está aí, meu filho? Uma certa criança, né? Chegou uma pessoa na casa e bateu na porta. Aí a criança foi atender a porta. As pessoas têm um ditado achando que o diabo é algo. Não, tem gente que gosta de brincar com o diabo. Olha, eu falo para você, eu não brinco com esse cidadão. Não brinco mesmo. Eu até falo, meu filho, você não dá para dar umas férias, sei lá, vai para outro lugar. Não tem ninguém para você tentar, não? Não, ele fica perto da gente mesmo o tempo todo e não deixa nem a gente descansar um pouquinho. E aí a criança foi abrir a porta, quando chegou, falou, quem é que está aí fora? É o diabo. Espera só um pouquinho, eu vou chamar Jesus Cristo aqui para você. Aí foi lá, Jesus, vai lá que o diabo está lá na porta. Tem gente que quer ficar brincando com o diabo. Tem gente que acha que o diabo é um mito. Ei, tem gente que acha que o diabo tem chifres, que é o... Não, você pode ver que aqui dentro ele está mansinho, aqui dentro, meus irmãos. Ei, quando o diabo está aqui, você precisa de ver como que ele fica mansinho aqui dentro. Sabe por quê? Porque se ele fizesse bagunça aqui dentro, a gente ia falar, sai daqui, Satanás. Mas não, ele fica bem mansinho. Está vendo que ele está pregando lá? Olha, tudo que ele prega ali, você pode ter certeza que ele nem vive. O diabo está soprando já. Você está vendo que tudo que ele está falando, as pessoas saem de um culto, às vezes saem até perdendo a benção. Por quê? Porque o diabo às vezes fica só me monitorando. O diabo às vezes fica só ali, meu Deus, o pastor falou isso, não podia ter falado. Meu Deus, ele chega em casa e vai para os grupinhos às vezes, e você viu o que aconteceu? Ou no culto lá ontem? Meu Deus do céu. E assim vai. E perde a bênção às vezes. Perde a vitória diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então somos membros do corpo de Cristo. Paulo diz que a igreja, ela é a protetora. Então por isso, quando o crente ele é disciplinado, ele é excluído. Ele é excluído. Então Satanás, ele é o príncipe da potestade do ar, ele é o Deus deste século. Satanás está reinando nas trevas, e a exclusão da igreja expõe o membro faltoso à ação do diabo. Irmãos, uma coisa que acontece muito na igreja, as pessoas às vezes que gostam de ficar expulsando Satanás. Tem pessoas que vivem expulsando, sai, passa o culto inteiro expulsando Satanás. É esse que às vezes o bicho depois pega para o lado dele. Por quê? Porque a palavra de Deus é quem vai libertar a pessoa. É as escrituras que vai libertar. E o diabo então às vezes faz a festa dentro da igreja. Ainda ele fala, pisa aí irmãos, porque nós temos autoridade para pisar na cabeça do diabo. E brinca às vezes. Eu não estou dizendo que nós não temos esse poder, mas a gente não pode andar nos extremos. O cuidado que nós temos que lidar com o cidadão, sabe por quê? Chama o homem de branco, meu filho, e fala, cuida dele aí, Senhor, porque eu não tenho poder, eu não consigo resolver a situação com ele. Vem o Senhor Jesus Cristo. Ei, não brinque com o diabo, porque o diabo, ele não brinca de ser diabo, ele destrói mesmo, ele acaba com a nossa casa, ele acaba com a nossa família, ele acaba com todas as coisas. Então nós precisamos ter esse cuidado. É importante aqui ressaltar que Satanás, além de não ter todo o poder, ainda ele está debaixo da soberania de Deus. Está. Por isso que os historiadores, os teólogos falam, que o diabo está preso por 1000 anos. Simbolicamente nós podemos dizer que ele está preso, e ele será solto quando o anticristo se manifestar. De uma certa forma ele está numa coleira, ele só pode fazer aquilo que Deus quer. Só pode fazer aquilo que o nosso Senhor quer. Então o objetivo da disciplina é a restauração. O motivo da disciplina é a salvação desse membro faltoso. Então Satanás, ele acaba cumprindo os propósitos soberanos de Deus. Sabe por que vai uma pessoa para o banco? Às vezes é para restaurar. Não é para matar. É para restaurar.
Essa vida serve para restaurar a disciplina, é um ato preventivo. Olha lá, versículo 7: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. O nosso Senhor, olha o versículo 8: pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, da malícia, mas com os asmos da sinceridade e também da verdade. Olha o versículo 12, Paulo dizendo: porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Paulo está dizendo, está fazendo a pergunta, por quê? Porque eu tenho que julgar quem está no homossexualismo, quem está na prostituição, quem está fazendo coisas erradas lá fora. Nós não devemos julgar. Nós não temos essa autoridade para julgar essas vidas. Então Paulo está dizendo: não julgais vós os que estão dentro. Não julgam nem os que estão dentro. Para que vai julgar os de fora? Paulo está dizendo para eles, por conta do pecado que acontecia nessa igreja, por conta desse povo que errava. Olha o versículo 13: mas Deus julga os que estão de fora, tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Paulo está orientando a tirar a pessoa que está dentro da igreja. Ela protege os demais membros da igreja, e se não lançar o velho fermento fora, não teremos nova massa. Não teremos, a massa ela vai ser contaminada. Paulo continua no versículo 8: a igreja deve julgar os seus membros. Esse é o papel da igreja, é julgar os seus membros. O pastor, o que é tirar então o fermento? O que significa isso? Tirar o fermento não é apenas tirar o pecador, é tirar o pecado. É necessário tirar o pecado. Lembra quando Pedro queria afastar Jesus da cruz? Lembra quando Pedro quis afastar? Jesus disse o quê? Arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim da dos homens. Jesus não falou para Pedrão sair. Tem uns crentes que não conseguem ler a Bíblia direito, que fala: sai daqui, Pedro. Não é Pedro, Jesus diz para Satanás: saia daqui, Satanás. Tirar o fermento não é apenas tirar o pecador. O interessante é que Jesus mandar arredar foi Satanás e não Pedro. Não foi Pedro. Jesus, ele não disse: arreda, Pedro, e fica, Satanás. Pedro era discípulo, e nele ainda Jesus continuava investindo em Pedro. Ele investiu nesse homem pecador que errou por várias vezes. Mesmo assim ele investiu. Enquanto nós fazemos o que às vezes? Às vezes tiramos a pessoa e deixamos Satanás. Tem gente que tira o pecador e deixa Satanás ainda. Seja bem-vindo, Satanás. Não, Jesus está dizendo que é para tirar é Satanás. Nós devemos tirar o adversário, meus irmãos. Esse é o grande problema da igreja moderna, contemporânea, que às vezes tem dificuldade de ter discernimento. A igreja pode às vezes mandar o membro faltoso ir embora, e Satanás fica ainda. Às vezes, se a igreja não tiver o discernimento, o que é importante, o membro faltoso, ele vai embora e o pecado fica. E Paulo é claro: é preciso tirar o fermento. Tem que tirar o fermento. O fermento, ele é símbolo do pecado. Tem que tirar esse fermento. Na disciplina a igreja trata da questão do pecado e tem de jogar fora o pecado, porque na medida em que o fermento é arrancado da massa, então o pecador, ele pode ser restaurado. Ele pode, o pecador, irmãos, quem somos nós? Às vezes uma pessoa cai, e se a pessoa cai, ela volta para a igreja, primeira coisa: voltou o irmão que fez isso. Ixi, aquele irmão era da pesada, agora ele tá, olha, eu se eu for, e cuidado, viu, porque os braços dele não foi convertido ainda. Nós não podemos fazer isso, nós não devemos fazer isso.
Nós não temos essa permissão. Nós não podemos realizar esse tipo de coisa. Paulo deixa claro no versículo 12 e 13 que eu já li, que a igreja deve parar de olhar para esse mundo, para o mundo lá fora. Às vezes eu e você, nós ficamos olhando para o mundo e dizemos assim: o mundo está podre mesmo, o mundo está muito ruim mesmo, a situação do mundo está desesperadora, este mundo está de mal a pior mesmo. A gente fica. Por esses dias, lá na cidade onde eu me encontrava, lá no Paraná, eu vi uma cena na internet que uma mãe matou duas crianças. Se não me falha a memória, uma tinha 10 anos e a outra tinha, eu creio, 1 ano, 2 anos. Duas crianças, matou. Imagine uma pessoa para matar duas crianças, uma própria mãe. Imagine como essa pessoa está. E às vezes a gente olha e fala: meu Deus, não precisa se assustar. O diabo é príncipe lá fora. Ele é o Deus lá fora. O que nós precisamos se preocupar é aqui dentro. O que nós precisamos é se colocar aqui dentro conforme a palavra. O que nós precisamos se preocupar é com a escritura do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo lembra: deixa o mundo para Deus julgar, julgue-os de dentro da casa, olhe para dentro da igreja, vamos julgar a nós mesmos. Paulo está dizendo: se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados por Deus. Se parássemos para examinar nossa própria vida, não teríamos tempo para investigar a vida dos outros. Não tem tempo, para de ficar investigando, para de querer questionar, deixa os outros, veja a sua vida como está diante de Deus. Eu não consigo dar conta da minha vida, eu levanto de manhã, meu Deus, esse homem velho de novo está levantando junto com o novo. E eu olho para mim: sai daqui, homem velho. E o velho quer se manifestar e quer lutar e fica o dia todo lutando. Eu não consigo dar conta nem da minha pessoa. E tem gente que gosta de investigar a vida dos outros ainda. Investigue a sua. Paulo está dizendo: julga a sua, observe como está a sua vida. Teríamos tanta coisa para nós chorar, para nós lamentar e acertar diante de Deus, que não teríamos tempo para ficar investigando a vida alheia. Os de fora, Deus os julgará. Julgue vocês, os de dentro. Os de fora, não se preocupe, pastor, fulano, ciclano, cai fora, meu irmão. Deixa a pessoa, para de ficar investigando. Olha para a sua vida, chora, derrama diante de Deus e fala: Senhor, eu também sou podre e eu preciso de um milagre. Para de ver os defeitos dos outros, para de olhar, de acusar. Olhe para a sua vida, olhe para você. Eu olho para mim e falo: meu Deus, misericórdia, que vontade de voar, que vontade de ter asinhas. A disciplina envolve um ato de perdão. 2 Coríntios capítulo 2, versículos 6 ao 8. Para isso que serve a disciplina. Ela tem de incluir a disposição para o perdão. Se não tiver perdão, não houve disciplina. Para isso que serve a disciplina. É muito importante entender o final dessa história. Tem muitas pessoas que não sabem o que aconteceu aqui, que fizeram com esse rapaz, jogaram para fora. Não, esse irmão se arrependeu. Esse irmão se colocou diante do Senhor Jesus Cristo. Lembre que o propósito de Paulo era a sua restauração, lá no versículo 5. Então a disciplina, ela foi aplicada e o propósito, ele foi cumprido. Por quê? Porque teve perdão, teve arrependimento. Quando tem arrependimento, tem perdão. O jovem faltoso arrependeu-se. Agora Paulo orienta a igreja então a perdoá-lo e restaurar esse jovem. É necessário perdoar, restaurar. Paulo está dizendo, o veterano, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 5 ao 11, eu vou ler para você, está escrito: se alguém tem causado tristeza, não o tem causado apenas em mim,
mas também em parte para eu não ser demasiadamente severo a todos vocês. A punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, pelo contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, eu lhes recomendo que reafirme o amor que tem por ele. Eu lhes escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, se seriam obedientes em tudo. Se vocês perdoam a alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Tem que haver perdão. A minha Bíblia tem um nome que fala acusador. Sabe quem é? Tem gente que vive acusando o outro. O outro se arrependeu, o outro já se arrependeu, se colocou diante do Senhor, como esse jovem. Imagina esse jovem indo na igreja de Corinto. Lá vem o rapaz do incesto. Não perdoou. Não houve restauração. Tem que haver perdão. Se houve arrependimento, tem que haver perdão. Se houve arrependimento, tem que restaurar. Para isso que a igreja precisa. É para isso que nós estamos aqui. A disciplina, ela precisa sim ser aplicada, acompanhada e concluída com lágrimas. Ela precisa. Hoje eu estava numa reunião e alguns pastores, eu até dei risada de alguns pastores, e eu também tinha falado isso para eles. Falei para eles, eu falei na reunião, falei assim, olha, às vezes as pessoas falam coisas para nós cabeludas, vou falar essa expressão, cabeludas. Mas eu até falei, eu falo para as pessoas, não se preocupe, eu não vou te colocar de prova. Pode falar. Tem coisas, às vezes já aconteceu 5 anos. Às vezes a pessoa está vivendo uma vida angustiada, triste, abatida, carregando aquele peso, aquele remorso. Aí chega no pastor, se contar para o pastor, sabe por que a dificuldade, que muita gente tem dificuldade com o pastor, com pastores? Porque tem pastores que a língua dele é maior que ele. E se contar para o pastor, tem pastor, até vi um relato hoje do irmão, fala assim, nossa, coloquei o irmão de prova, chegou lá, vocês estão sabendo que fulano está de prova? O pastor falou lá do Nordeste. Falei, isso acontece na igreja. Às vezes a pessoa vai de disciplina, e aí as pessoas vêm e usam o púlpito e falam, você está sabendo aí, irmãos? Nós não podemos fazer isso. Nós temos que ter o olhar de misericórdia. Nós precisamos ter o olhar de compaixão. Nós precisamos aplicar, sim, a disciplina, mas nós precisamos também acompanhar e concluir junto com essa pessoa com lágrimas. O que Paulo recomenda agora, uma vez que houve arrependimento para essa pessoa, a igreja então deve amar, deve consolar e perdoar esse homem e recebê-lo de volta à comunhão à igreja. Paulo está orientando, Paulo está nos ensinando. Nós somos chamados para odiar o pecado e não o pecador, e para tratar com dureza o pecado e não tolerá-lo. Não podemos relativizar o pecado. Não estou dizendo que nós devemos relativizar ele, não. Contudo, para receber com muita ternura o pecador arrependido. Se a pessoa se arrependeu, recebe esta pessoa. Se essa pessoa se arrependeu, recebe, abraça. Jesus fez isso. O nosso papel é receber como Cristo recebeu o filho pródigo. O filho mais velho estava na casa, não aceitava o filho mais novo.
Mas Jesus o recebeu. O Senhor o recebeu. O nosso papel deve ser como Jesus. Às vezes, você será preciso sentar com Judas. É preciso, às vezes, sentar junto com Judas e dar o alimento para ele. Jesus fez isso. Jesus realizou isso. Às vezes, nós precisamos ter o olhar de Jesus como aquela prostituta que foi pega em adultério. Aquela prostituta. Mas Jesus olhou para aquela prostituta com um olhar de compaixão, com um olhar de misericórdia. Enquanto os religiosos, e aí Jesus, o que o senhor vai fazer com essa mulher hoje? Olha, Moisés lá falou, na lei diz que tem que matar ela. Ela não pode sair daqui desse culto sem matar ela. Atire a primeira pedra. Quem não tem pecado. Jesus disse. E olhou para aquela mulher e falou, filha, vá e não peque mais. Será que nós temos realizado? Será que nós temos cumprido aquilo que Jesus deixou para todos nós? É necessário ter o olhar de misericórdia. É necessário ter o olhar de compaixão. Fique em pé. Oh, Espírito de Deus, eu creio, Senhor, eu creio na restauração, Pai. O Senhor restaurou esse jovem, Pai. O Senhor teve de misericórdia desse jovem. Veio arrependimento na vida desse jovem, Pai. Chega arrependimento nesta vida. Chega arrependimento nessa casa. Ai querido, chega arrependimento sobre esta pessoa agora. Eu creio, Senhor. Eu creio na restauração. Eu creio, faça um vaso novo, Pai. Restaura, Senhor. Restaura esta vida. Restaura esta pessoa. Restaura, Senhor. Esta pessoa vai ter uma vida transformada, Senhor. O Senhor vai restaurar esta vida. O Senhor vai restaurar esta pessoa. O nome do Senhor vai ser glorificado, Senhor. O nome do Senhor vai ser exaltado, Pai. Senhor, nós devemos fugir, Senhor. Foge daquilo que não agrada o Senhor, Pai. Espírito Santo de Deus, restaura, Senhor. Restaura esta vida. Restaura esta pessoa. Eu creio, Senhor. Eu creio, Pai querido, que esta vida vai sair daqui restaurada. Pai querido, cheio da sua presença. Mas para isso, Senhor, o Senhor não habita de qualquer maneira, não. O Senhor quer encher este vaso. Restaura, meu Senhor. Restaura esta vida. Restaura, meu Senhor, esta pessoa. Restaura minha vida, Pai. Eu preciso, eu necessito, Senhor, da sua presença, Pai. Leve esse povo em paz, em segurança. Continue abençoando. Continue realizando a obra completa, Senhor, sobre cada vida, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Às 22h30 espero por vocês na rádio ou lá no canal do YouTube. Se quiser orar, aproveite, venha orar, pede misericórdia a Deus, que as mãos do Senhor continuam estendidas, a graça do Senhor, a porta da graça está aberta.